direito. Tem que esperar porque tá com delay gigante. Tá. 100%. Som. Glória a Deus, testando, som. Dança. Nessa dança. Testando, som. Só baixar um pouquinho lá o geral, eu acho. É aqui? Abaixa um pouquinho o violão também. Qual canal? Dança. Ana Lu, não mexe aí, sim. Qual canal? Nessa dança. É o que comporta laranja. Não, preto. O violão é só pra você. Ai, microfone esse, tá?
Glória a Deus. O quê? Amém. Vamos orar? Feche os teus olhos. Nós vamos falar com o Senhor nessa noite. Vamos agradecer a Ele por ter nos sustentado até aqui e pedir que Ele se faça presente nessa noite, que Ele fale aos nossos corações. Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor, nessa noite nós te agradecemos pela tua fidelidade, te agradecemos, Senhor, pela tua proteção, Senhor, pela tua mão que tem nos guardado. Senhor, nós te louvamos pelas bênçãos infinitas que o Senhor tem dispensado a nós, pela provisão, pela saúde, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós durante esse tempo. Pai, nós sabemos que esse é um tempo em que as pessoas têm se abalado, mas nós, nessa noite, queremos te pedir que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor renove, Senhor, a nossa esperança, a nossa fé, nos restaura, que nós possamos estar firmados em Ti, Senhor, pois Tu és a rocha inabalável, que possamos estar, Senhor, alicerçados em Ti, crendo que o melhor de Deus está por vir, crendo que o Senhor está no controle, crendo que nada nos faltará, porque o Senhor é o nosso pastor e o Senhor tem cuidado de nós. Pai, que nessa noite o Senhor aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança, que nós possamos não andar, Senhor, por vista, mas que possamos andar, Senhor, com os olhos firmados em Ti. É o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não
adoramos, Senhor. Senhor, como é difícil entender esse amor, como é difícil entender como o Senhor nos ama tanto assim, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados. Senhor, o Teu amor tem nos alcançado dia após dia. O Teu amor está sempre pronto, sempre disponível ao nosso alcance. Senhor, que nós possamos valorizar esse amor, que nós possamos valorizar, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o Teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. Se você sabe, cante com a gente. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Para mim, para mim. Quero conhecer-te, ouvir Teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos Teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar meu lugar em Ti. E ninguém pode ocupar Teu lugar em mim, não. E nada vai ocupar meu lugar em Ti. Eu desconheço um outro amor assim. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vou dar uma olhada aqui nos comentários para ver se o áudio tá legal. Se não tiver, fala aí com a gente. Pai. Pai. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam, as bocas se abrem para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam, as bocas se abrem para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia.
te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. A tua igreja te Aleluia, glória a Deus. Estamos adorando ao Senhor aqui essa noite. Como nós podemos ver, home office é uma questão muito complicada. Temos sentido muito essa dificuldade, essa distância, essa pressão que nós estamos passando, e agora nós podemos ver a situação da Ana Lu. Ela também está passando por dificuldade, porque uma criança que ia para a escola, uma criança que fazia tudo, ia para a igreja, ia para a salinha, e tinha um encontro lá com seus amiguinhos da salinha, tinha lá as suas atividades. O dia dela era praticamente lotado, porque ela ia para a escola cedo, voltava de tarde e tinha várias atividades já à tarde. E agora nós estamos vendo que até as crianças estão sentindo muito essa pressão, muito essa situação de estarmos realmente distantes, né? O isolamento social, o distanciamento social tem afetado muito as pessoas. E nesse momento de dificuldade, nós precisamos ter um pouquinho mais de sabedoria em lidar com as situações, porque tem sido difícil, tem sido um aprendizado, na verdade. Tem sido uma coisa que nós vamos levar para o resto da vida, porque, como eu já falei algumas vezes, eu acredito que nós não seremos mais o mesmo depois dessa pandemia. Nós não seremos mais da mesma forma, nós não teremos mais as mesmas atitudes, e esse distanciamento social tem nos provado isso, tem mostrado como nós éramos felizes ao conviver com nossos irmãos, ao estar perto com os nossos irmãos, por mais que eles tenham defeitos, que nós tenhamos defeitos. E hoje nós sentimos falta dessas situações, falta de ir ao shopping. Às vezes você não tem nem muito dinheiro para gastar, mas você vai lá só para ver gente. Meu avô tem um ditado que ele fala durante anos, ele sempre falou isso. Ele falava que sentava na rua para ver as modas. Então hoje nós não temos mais essa oportunidade, nesse momento, de ir ao shopping, de ir ao cinema, de ir ao teatro, de ir à igreja, que é importante para nós, mas temos a oportunidade de rever algumas situações, rever algumas coisas que nós temos vivido até aqui.
E para isso é importante que nós estejamos alicerçados na palavra. Para isso é importante que nós estejamos firmes na palavra. Para isso é importante que nós estejamos firmes naquilo que o Senhor tem preparado para nós. E por isso que eu, essa noite, quero compartilhar essa palavra com você. Amém? Amém. O versículo. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor. Amém. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, só música alta. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem, Senhor.
os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Só quero ver você, eu só quero. Ver você, eu só quero ver você, eu só quero ver você. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Sou teu. Vivo para
microfone não estava funcionando aí no começo da música, o pessoal avisou. Valeu, gente, que vocês avisaram. Aí eu liguei aqui de novo. Que está em Atos 27, diz assim: e como se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta, e embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar em demanda dos portos pela costa da Ásia, fizemos-nos ao mar, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber deles os cuidados necessários. Partindo dali, fomos navegando a sotavento de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Ali o centurião achou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente por muitos dias e havendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos a sotavento de Creta à altura de Salmone. E costeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Havendo decorrido muito tempo e tendo se tornado perigosa a navegação, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertia, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser com avaria e muita perda, não só para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que às coisas que Paulo dizia. E não sendo o porto muito próprio para invernar, os mais deles foram de parecer que daí se fizessem ao mar, para ver se de algum modo podiam chegar a Fênice, um porto de Creta, que olha para o nordeste e para o sueste, para ali invernar. Soprando brandamente o vento sul e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram ferro e iam costeando Creta bem de perto. Mas não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo arrebatado o navio e não podendo navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar. Correndo a sotavento de uma pequena ilha chamada Clauda, somente a custo pudemos segurar o batel, o qual recolheram, usando então os meios disponíveis para cingir o navio. E temendo que fossem lançados a Sirte, arriaram os aparelhos e se deixaram levar. Como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a alijar a carga ao mar. Essa versão da Bíblia é bem difícil, essa aqui. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram os aparelhos do navio. Não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, e sendo nós ainda abatidos por grande tempestade, fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar essa perda. E agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque essa noite me apareceu um anjo do Deus em que eu sou e a quem sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de suceder assim como me foi dito. Amém. Essa passagem, hoje nós tivemos uma reunião de pastores pelo Zoom
o apóstolo fez uma sala de vídeo com os pastores e ele trouxe essa mensagem, ele trouxe essa passagem. E eu quero deixar aqui a importância de você ter uma pessoa que cuide de você, que ore por você. Esses dias têm sido dias difíceis, como eu falei anteriormente, e hoje nessa mensagem que o apóstolo trouxe para nós, pastores, foi uma resposta que eu precisava, foi uma resposta de Deus para minha vida, foi uma resposta de Deus para minha casa, para minha família, porque não é porque nós somos pastores que nós somos perfeitos, nós somos acima da lei, acima de todas as coisas. Não, nós temos fraquezas, temos dificuldades, temos limitações, e essa palavra traz algo importante. Paulo já estava preso, ele precisava ir para Roma, e quando Paulo percebe que a situação não está favorável, que os ventos não estão favoráveis, Paulo tenta alertar o capitão daquele navio, Paulo tenta alertar os comandantes daquele lugar que era melhor que eles não fossem, que era melhor que não continuasse a viagem, que era melhor que eles não insistissem. Assim como a pastora leu, Paulo alerta sobre a possibilidade de perder tudo, de perder o navio, perder a carga, perder as coisas acontecerem de forma drástica. E Paulo alerta, e a Bíblia é clara quando diz que ninguém deu ouvido a Paulo, que ninguém quis escutar, porque Paulo era um prisioneiro, Paulo era um cara que estava junto com os prisioneiros para ir para Roma. E quem em sã consciência naquele barco, qual líder ia dar ouvido a um prisioneiro? Qual líder daquele barco ia dar crédito a que um prisioneiro falava, sendo que Paulo não era capitão de navio nenhum, Paulo não tinha experiência até então de navegação, Paulo era um prisioneiro. E o fato interessante que nós temos aqui nessa passagem é o seguinte: nós temos falado há muito tempo sobre a importância das pessoas estarem firmadas em Cristo, porque por mais que você esteja vivendo a sua vida de forma boa, o dia mal vem. Isso é fato. O dia mal ele aparece, o dia de dificuldade ele aparece, o dia de tribulação vem, o dia de tormenta vem. Mas Paulo naquele momento ele estava alertando sobre uma possível dificuldade, sobre uma possível perda de bens, perda de situações. Paulo estava sendo usado por Deus como profeta para aquelas pessoas, para alertar o perigo que estava acontecendo. Nós viemos como igreja durante anos alertando as pessoas sobre a volta de Jesus, sobre a importância de entregar a vida para Cristo, sobre a importância de estar com Ele, de aceitar a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Nós como igreja viemos fazendo isso há anos. E muitas vezes as pessoas não nos deram crédito. As pessoas falaram assim: não, por que eu vou escutar você? Por que eu vou escutar a sua palavra? Por que eu vou escutar sendo que a tua vida não é perfeita, sendo que você não é perfeito? Paulo naquele momento ele estava completamente imperfeito aos olhos daquele comandante. Como que um prisioneiro vai querer dar ordem no navio, vai querer dar ordem? Então Paulo ele mostrou que estava com dificuldade, mas ele estava mostrando que ainda assim ele se importava com o bem daquelas pessoas que estavam naquele navio, se importava com o bem daquelas pessoas que estavam ali comandando aquele navio. E isso que nós como igreja temos feito durante alguns anos. Por mais que a nossa vida não estivesse perfeita aos olhos dos homens, nós temos falado a importância deles darem ouvido à mensagem de Cristo, que é essa mensagem que salva, que é essa mensagem que cura. Jesus é que salva, que cura, que liberta. Nós temos feito isso, mas naquele tempo de Paulo nada adiantou, eles continuaram navegando. Eles continuaram indo em direção a Roma, eles continuaram navegando mesmo com os ventos fortes, mesmo com o mar revolto, eles continuaram navegando. E a Bíblia é clara quando diz que aquele barco não aguentou a força do tufão que foi sobre eles naquele momento. O barco não aguentou, e eles começaram a perder o controle daquele barco, começaram a afundar, começou a entrar água no barco, começou a dar tudo errado. Mas entenda uma coisa, nesse momento, quando as coisas começam a dar errado, nós lembramos de que Deus havia nos falado, Deus havia nos alertado, Deus havia nos revelado. Muitas das vezes acontece isso. É difícil um crente passar por uma prova, passar por uma luta que Deus ainda não tivesse o preparado, que Deus ainda não tivesse o sustentado para aquela luta. E quando a água começa a entrar no barco, que o barco começa a afundar, todos entram em desespero, menos Paulo.
Por que Paulo não entra em desespero? Porque ele já havia sido visitado pelo anjo, visitado pelo Espírito de Deus e já tinha sido alertado sobre o que iria acontecer com aquele barco. Aquele barco ia afundar se eles continuassem navegando. Paulo sabia disso. E eles continuaram navegando. E o que acontece é que quando as pessoas percebem que a água está entrando no barco, quando as pessoas percebem que o barco está afundando, elas começam a lembrar: o que eu posso fazer para sair dessa situação? O que eu posso fazer para mudar essa situação? O que eu posso fazer para sair dessa situação de crise, sair dessa situação de desespero? E muitas das vezes as pessoas começam a procurar e não achar saída, não achar alternativa, não achar solução. Porque tem coisas que só Deus pode fazer pela sua vida, só Deus pode fazer pelas nossas vidas. Tem coisa que só Ele pode fazer. Naquela situação, o barco afundando, nenhum capitão podia resolver aquela situação, nenhum membro da tripulação tinha habilidade para fazer com que aquele barco não afundasse. Aquele barco ia afundar. Mas tinha algo dentro de Paulo que era a certeza de que Deus havia prometido que ele não morreria naquele lugar, que ele chegaria a Roma, que ele não morreria naquele naufrágio, que ele não morreria daquela forma. Paulo estava tranquilo enquanto as outras pessoas estavam desesperadas. Irmãos, o que eu estou tentando passar para você essa noite é o seguinte: em meio a essa crise de coronavírus, essa quarentena tem mexido com o nosso psicológico, tem mexido com a nossa vida financeira, tem mexido com muitas áreas da nossa vida. Por mais que as coisas estejam de ponta cabeça, se é que podemos dizer assim, Deus já havia nos preparado para esse tempo. Essas coisas acontecerem para que a igreja se desperte para a volta de Jesus. E se você vê alguém desesperado com o coronavírus, não estou dizendo com a doença, mas com tudo que acontecendo, o país vai quebrar, a saúde não vai aguentar, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. Se você percebe que tem pessoas desesperadas, nós somos chamados e levantados como Paulo naquele navio. Somos pessoas que trazem a paz para essas pessoas que estão desesperadas. Irmãos, aí fora tem muitas pessoas sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, porque o barco está afundando, porque as coisas não estão indo bem, mas Deus te escolheu, Deus nos escolheu para levar uma mensagem de conforto. E é essa mensagem que eu quero trazer para você hoje. Assim como Deus cuidou de Paulo naquele barco, mesmo com o barco entrando água, mesmo que o barco afundando, assim como Deus cuidou daqueles homens que estavam ali perto de Paulo, Deus vai cuidar da sua família, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar das suas finanças. Por mais que esteja entrando água no barco, por mais que as coisas estejam difíceis, Deus está cuidando de nós. Essa palavra eu quero trazer para você porque eu sei que muitos têm vivido dias desesperadores, mas calma. Paulo, quando ele estava ali naquele barco e o barco já estava afundando, os prisioneiros já sem saber o que fazer, muitos perguntaram por que Paulo estava tranquilo. E Paulo respondeu: eu estou tranquilo porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu estou tranquilo porque eu tenho um Deus que cuida da minha vida e eu não vou morrer porque Deus havia me prometido que eu não morreria. E aí a paz que estava em Paulo é compartilhada com as pessoas que estavam em volta. Eu quero compartilhar essa paz com você hoje. Quando Paulo começa a falar para aqueles homens falam assim: mas o que eu tenho que fazer então para também não morrer, para também não perecer? Paulo fala assim: vocês não precisam fazer muita coisa, vocês só precisam ficar perto de mim. Irmãos, entenda uma coisa: quem estiver perto de Jesus alcançará a vida eterna. Mas nós estamos nessa terra para fazer como Paulo. Liga para o seu vizinho, liga para a sua vizinha, liga para o seu parente e fala assim: não fica desesperado, porque enquanto eu estiver orando pela sua vida, enquanto eu estiver aqui com você, você não vai morrer, você não vai perecer, as coisas não vão sair do controle de Deus. Começa a ser bênção na vida das pessoas. Traga uma palavra de paz, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, porque essa palavra eu quero trazer para você hoje. Uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de tranquilidade. O barco está entrando água, comece a orar, comece a falar com o Senhor e fala com o Senhor: Senhor, eu oro assim como Paulo fez e creio, Senhor, que o Senhor está cuidando de mim, por mais que o barco afunde. Irmãos, aquele barco afundou, não sobrou quase nada daquele barco ou nada daquele barco.
Mas entenda que os prisioneiros que estavam do lado de Paulo, aquelas pessoas que ficaram do lado de Paulo, Deus conduziu eles até uma ilha. Eles chegaram em uma ilha em segurança. E lá naquela ilha já estava preparado situações para cuidar deles. Já tinham homens lá com fogueira, já tinha coisas preparadas para cuidar deles. Irmãos, Deus não diz que o barco não vai afundar. O que Deus está dizendo aqui é que mesmo que o barco afunde, Ele vai cuidar de você e das pessoas que estão perto de você. Essa mensagem que Deus está dizendo para você essa noite, por mais que entre água no barco, por mais que o barco afunde, por mais que não sobre nada do barco, Deus está cuidando de você e das pessoas que estão perto de você. Creia nessa palavra, creia nessa mensagem, receba essa palavra, receba essa mensagem, e eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Feche seus olhos aí onde você estiver, eu quero orar com você. Senhor Jesus, essa noite nós oramos, Pai, porque cremos, Senhor, que o Senhor está sustentando em nossas mãos, segurando em nossas mãos. Por isso nós oramos, Senhor, não nos deixe perecer, não nos deixe, Senhor, regredir, Senhor, mesmo nesse momento de quarentena, mesmo nesse momento de dificuldades financeiras, dificuldades, Senhor, na área da saúde. Senhor, nós cremos que Tu és um Deus que cuida de nós em todo o tempo. Senhor, por mais que não sobre nada do barco, nós sabemos que a nossa vida está cuidada por Ti, a nossa família está cuidada por Ti, os nossos vizinhos, os nossos amigos estão cuidados por Ti, e é nessa hora, Senhor, que eu apresento todas essas pessoas, apresento a Igreja Águas do Jordão, Senhor, todos os membros dessa igreja. Eu oro, Senhor, para que o Senhor cuide de cada um desses membros. Senhor, nessa live, eu oro porque o Senhor cuide de cada pessoa que assistir essa live. E eu profetizo, Senhor, que essas pessoas sejam como aquelas pessoas que estavam do lado de Paulo. Por mais que as coisas não deem certo, elas não sofrerão mal algum, Senhor, porque nós profetizamos essa noite. Nós profetizamos sobre essas famílias, nós profetizamos sobre esse bairro, nós profetizamos sobre o Rio de Janeiro, profetizamos sobre o Brasil, profetizamos, Senhor, sobre as nações essa palavra. E cremos, Senhor, que nada foge do Teu controle. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem nos revelado a Tua vontade, tem nos dado força, tem nos dado, Senhor, um novo ânimo para continuar essa jornada, e nós cremos, Senhor, que dias extraordinários estão por vir na igreja no Brasil, na igreja no Rio de Janeiro, na nossa congregação Águas do Jordão. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor com essa canção? Adorar o Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, você pode declarar isso, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. O choro dura uma noite, mas a alegria
terminar, vamos orar com a mamãe pra gente terminar o vídeo. Feche os teus olhos aí onde você estiver. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais esse culto, por mais essa reunião. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Senhor, que esse restinho de semana que nós temos ainda pela frente, que o Senhor cuide, Senhor, da nossa casa, da nossa família, das nossas finanças, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Levante suas mãos assim. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Quem orou comigo, diga amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Fica na paz. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe essa live aí com seus irmãos. Amém? Fica na paz. Boa noite.